Boa Pri, não noite. esquece. Oi. Coloca para gravar, Pri. Não, eu ia falar, você já falou, né? Não, botei para gravar sim. Olha, não esqueci. Ótimo. Ai, que bom, Pri. Vamos lá, vamos lá. Vou desligar aqui, gente. Tá. Gente, boa noite. Meu nome é Priscila. Eu sou consultora de bem-estar da Doterra. Já estou trabalhando com essa empresa já tem 3 anos. E a ideia aqui é compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês sobre o que são os óleos essenciais, o que são essas soluções naturais, tá? Eu começo sempre com esse comparação, né? Hoje, quando a gente tem alguma questão de saúde, as questões corriqueiras mesmo de uma dor de cabeça, prisão de ventre, cólica, uma dor na coluna, a gente sempre, né, recorre à alopatia. Isso é normal. Ou então vai ao médico, ele prescreve uma série de remédios. A grande maioria dos remédios tem efeitos colaterais. E assim, a gente está falando de uma indústria de trilhões de reais, né? E a pergunta que eu sempre gosto para a gente fazer mesmo um questionamento para a gente mesmo, estamos mais saudáveis, né? Então, hoje eu vejo que idosos, meu pai, por exemplo, toma vários comprimidos, ele tem 75 anos. Eu não acho isso natural, né? Então, assim, quer dizer, a gente vai ficando velho, fica cada vez mais dependente da alopatia, da indústria farmacêutica, e a impressão que eu tenho quando vocês tomam um remédio para resolver uma questão, afeta a outra. Minha mãe estava tomando um remédio porque a gente estava achando que a memória dela estava falhando, preocupada assim, o neurologista falou, pode ser que desenvolva, não chega a ser um Alzheimer, mas pode ser que desenvolva, porque realmente a memória dela estava muito, a gente estava muito preocupada em relação à memória dela. E aí começou a tomar uma medicação em novembro, entrou em depressão. Aí você vai ler a bula, sentimentos de tristeza profunda. Minha mãe nunca teve depressão, sempre foi uma pessoa super dinâmica. Quem conhece, meu primo tá aí, sabe como que é a dona Yara, entendeu? Então, assim, será que tá certo isso? A gente tomar um remédio para uma coisa e afetar a outra? A ideia aqui é falar um pouco, poxa, se a gente tem na natureza, né, produtos naturais, soluções naturais que podem cuidar da nossa saúde naturalmente, sem causar esses efeitos colaterais, sem causar esse estrago colateral indesejado, por que não tentar primeiro as soluções naturais? Eu digo desde de uma cólica, uma dorzinha de cabeça, por que não tentar um chazinho como a vovó fazia, né? Então, a ideia aqui é abordar a solução natural, que são extratos puros, e a ideia é sair desse ciclo, né? Que o homem produz, trata sintoma, remedeia, né? A necessidade permanece. E a natureza produz, vai na raiz do problema, não é remédio, é solução, e atende às necessidades do corpo, porque, gente, eu sempre falo, a gente é da natureza, então essas plantinhas, tudo que vem da natureza, a composição química da gente se entende com a natureza, porque nós somos da terra, né? A gente veio também da natureza. Então, tudo que é natural se entende com o nosso corpo, né? Se comunica com o nosso corpo de uma forma diferente do que é sintético. O que são os óleos essenciais, uma forma geral, assim? Existem no mundo mais de 3.000 plantas aromáticas. Nem todas as plantas têm óleo essencial, mas as que têm, esses óleos nada mais são do que o sistema imunológico dessas plantas. Então, se você arranca uma folha de hortelã-pimenta da natureza, arranca uma folha de alecrim, esse aroma que essa plantinha exala, nada mais é do que o sistema de defesa dela tentando se defender ali de uma agressão. Se ela é atacada por vírus, bactérias da natureza, ela vai exalar esse óleo essencial justamente para se defender. E o que o óleo essencial leva para a planta de benefício também pode trazer para o nosso organismo. Só para vocês terem uma noção, são substâncias extremamente voláteis. Se você abre um vidro de óleo essencial, por exemplo, o hortelã-pimenta, só de abrir, o cheiro fica no ar, porque eles são muito voláteis, eles evaporam com muita rapidez. Até se você não fechar teu vidrinho bem fechadinho, corre o risco dele evaporar e você não usar. Não chega a ser igual a acetona, mas eu vejo que se eu não fecho direitinho, eu perco sem usar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de quão concentrado é o óleo essencial, uma gota da hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de menta. Então, assim, quando a gente fala de usar uma gotinha de um óleo essencial, uma gota é o suficiente para as trilhões de células do nosso corpo, gente. É isso que é fantástico também. Aqui, o menos é mais, tá? Então, não é porque o óleo é bom, você vai ter que usar muito. Não, gente, muito pelo contrário. Às vezes, o menos é mais, né?
1/4 de gota de cravo mata mais bactérias do que uma gota inteira, comprovado cientificamente em laboratório. O cravo é germicida, bactericida, mata tudo. E quando tem menos, mata mais. É interessante, assim, esse estudo que eu li sobre o óleo essencial de cravo. Eu mostro assim, um pouco essa linha do tempo, só para lembrar que a Doterra é uma empresa que veio trazer esses óleos essenciais puros para dentro da nossa casa, né? O intuito dessa empresa é levar os óleos essenciais para as pessoas, mas isso não é nada novo, a gente não está falando nada novo. Existem relatos de uso dos óleos há mais de 4.000 a.C. A própria Bíblia tem muitos relatos dos óleos essenciais. Jesus Cristo ganhou o óleo essencial quando nasceu, quando morreu também recebeu lá o olíbano, né, no corpo dele. Então, assim... Oi? Tá com ruído aqui, deixa eu botar todo mundo no acho que tem alguém com o microfone aberto. Existem relatos de uso dos óleos na Segunda Guerra Mundial, os soldados feridos, a Europa devastada, sem remédio. Então, os médicos resgataram conhecimentos dos óleos essenciais de mirra para tratar as feridas que os soldados chegavam feridos e tinham que tratar. A própria lavanda, um cientista descobriu sem querer, ele se queimou num laboratório na França e ele, no momento que ele se queimou, ele enfiou o braço num balde de óleo essencial de lavanda e ele percebeu ali o valor terapêutico porque a cicatrização foi fantástica. Então, assim, a gente não está falando nada novo. O óleo essencial sempre existiu, as civilizações sempre cuidaram da saúde naturalmente, principalmente a Índia e a China, né? Países do Oriente, né? O Japão também, tem mais a tradição de cuidar da saúde naturalmente. Eu acho que o Ocidente, a indústria farmacêutica entrou com mais força e esse conhecimento meio que ficou adormecido, né? E a ideia aqui é resgatar esse conhecimento para a gente, sim, voltar a cuidar da nossa saúde naturalmente, voltar a tomar nossos chazinhos. Não estou falando aqui para ninguém deixar de fazer o seu tratamento alopático, mas tentar primeiramente as soluções naturais antes de como se diz, intoxicar com remédio, né? Eu acho que os remédios nada mais fazem do que nos intoxicar. Soluções naturais versus os produtos sintéticos. Eles atuam na causa. Quando a gente cuida da nossa saúde naturalmente, a gente vai na causa do problema, a gente não está remediando. Então, eu estou com uma febre. A febre é importante, porque se você está com febre, é porque você tem algo no teu organismo que precisa ser eliminado, alguma inflamação. Então, a febre precisa existir. Mas a febre alta pode causar alguns problemas. Então, existem óleos essenciais que baixam a temperatura do corpo, mas não vai ser algo sintético para baixar a sua temperatura e como se diz, deixar mais para frente o problema para ser resolvido, né? Quando você toma um antitérmico sinteticamente, você está baixando a temperatura e o teu corpo não resolveu o problema, você não foi na causa. E quando você usa um hortelã-pimenta, um eucalipto, você está abaixando a febre e dando nutrientes para o seu corpo reagir àquele mal. Então, é fantástico isso. Eu acho que é melhor você dar um banho, tentar baixar a temperatura de qualquer outra forma, mas se você for ler a bula desses antitérmicos sintéticos, você fica, puxa, é melhor deixar a febre atuar naturalmente, porque o organismo está ali lutando contra algum mal. Então, existem óleos que fazem esse trabalho e não vão deixar de lutar contra aquele mal, porque a febre nada mais é que o sistema imunológico ali trabalhando, né? Só dei um exemplo, tá, gente? Mas desde uma dor de cabeça, às vezes uma enxaqueca, a causa é emocional. Existem óleos para cuidar também da parte emocional. Então, assim, estou dando exemplos que os óleos, as soluções naturais atuam na causa e não no sintoma, como faz o remédio. A gente está com dor de cabeça, a gente não sabe qual é a causa. Toma um analgésico, melhora. Mas será que a causa daquela enxaqueca, que de repente é um fundinho emocional ou alguma questãozinha mal resolvida, que eu acredito muito que a doença sempre tem um fundo emocional. Se você for investigar, você sempre vai descobrir. Então, a aromaterapia te ajuda muito nesse sentido, de você cuidar das suas emoções também, né? Para a gente se manter saudável, não deixar adoecer. Está disponível em casa, então você tem uma necessairezinha com alguns óleos essenciais, por exemplo, eu tenho aqui a minha solução, está disponível, a gente usa gotas, dura muito,
e não tem efeito colateral, praticamente não tem efeito colateral. Eu costumo dizer que tem benefícios colaterais. Às vezes você está cuidando de uma sinusite e resolve uma questão gástrica, porque o óleo de gengibre é bom para sinusite, mas também é bom para a parte digestiva. Então, assim, a gente está falando de soluções naturais que é bom para o nosso corpo todo. Então, isso que é mais fantástico, né? Alguns benefícios aqui que eu listei que os óleos essenciais podem trazer para a gente. Acalma a irritação da pele, promove digestão saudável, apoia o sistema imunológico, a gente dá nutrientes para o nosso corpo, são antioxidantes, alguns são antioxidantes que fortalecem o nosso sistema imunológico, estimula a regeneração das nossas células. Alguns óleos são bactericidas, fungicidas, também combate anti-infecciosos, né? São antissépticos, a própria lavanda, né? Aquele cientista que colocou a mão queimada no balde com lavanda, ele mostrou o poder antisséptico da lavanda e cicatrizante, né? Alivia a dor, uma gotinha de hortelã-pimenta nas têmporas quando você está com dor de cabeça já dá aquele frescor da menta e alivia. Para disfunções emocionais, eles são fantásticos. Proporciona alívio de estresse, aumenta a energia, concentração mental, alecrim para memória e concentração, chamado óleo de estudante, ajuda muito. Gente, entre outros usos terapêuticos. Então, assim, a gente entra num mundo que as possibilidades são infinitas mesmo. Isso é o que é mais fantástico, né? Quando eu comecei a usar os óleos, eu não tinha ideia desse mundo que se abriu para mim. Eu falei, puxa, que fantástico, assim, não tinha ideia de tantas possibilidades, né? E essa é a ideia aqui, mostrar isso para vocês. Por que os óleos essenciais da doTERRA? Eu vou falar um pouquinho dessa empresa. Essa empresa foi fundada em 2008. A sede dela fica em Utah, fica nos Estados Unidos. E o médico que fundou essa empresa, junto com outros 6 empresários do ramo de óleos essenciais, se chama Dr. David Hill. Ele acreditava no poder de cura das plantas, mas ele não encontrava no mercado um óleo puro o suficiente para comprovar a crença dele e para usar terapeuticamente, né? Existem zilhões de marcas de óleos essenciais. Se você for nessas lojas de produtos naturais, você vai ver muitas marcas. Mas será que dentro de cada vidrinho desse tem lavanda pura, limão puro, como diz ali na embalagem? Será que está com aquela safra, porque você de repente compra um óleo essencial de lavanda, mas quando você vai comprar de novo aquela marca, a safra não foi tão boa quanto a antiga, então o efeito terapêutico não foi tão bom quanto a que você comprou. Então, assim, essa variação que existia incomodava esse médico e ele falou, poxa, eu quero criar uma empresa onde eu coloco dentro de um vidrinho desse lavanda pura, 100% pura, com todas as propriedades da lavanda, do limão, do alecrim. E sabendo disso, só para vocês entenderem um pouco, cada planta ela é nativa de algum local do mundo. Deus colocou cada planta no local do mundo. Se você quiser, a gente sabe que a copaíba é nativa da Amazônia, o limão siciliano é nativo lá da região da Sicília, na Itália. Se você quiser plantar essa matéria-prima em outra localidade, não vai ter o mesmo solo, o mesmo clima daquela região onde é o habitat natural daquela planta. Então, sabendo disso, a doTERRA hoje extrai a matéria-prima em quase todo o planeta. Essa empresa vai nesses locais, compram a matéria-prima direto desses agricultores. Elas excluíram os intermediários, muitas vezes são países subdesenvolvidos, os agricultores são famílias de baixa renda, então a doTERRA compra essa matéria-prima desses agricultores diretamente, sem intermediários, para levar também qualidade de vida para esses agricultores, mas com o intuito de trazer o que há de melhor da Mãe Terra, né? Então, assim, em todo local que a doTERRA vai colher essa matéria-prima, ela tenta causar um impacto social positivo nessa localidade. E um dos motivos que me fez querer fazer parte dessa empresa, levar saúde natural para cada família do mundo, que é a missão da doTERRA, levar um vidro de óleo essencial para cada família do mundo, uma missão muito ousada, e eu decidi fazer parte dessa missão, porque é fantástico você ver o que a doTERRA faz em cada comunidade dessa. Na Somália, onde se extrai o óleo de olíbano, eles levam clínicas, escolas, levaram tubulações de água na Guatemala, onde pessoas tinham que andar milhas para ter acesso à água. Então, não só a ideia de levar a saúde natural para cada família do mundo, né, para a gente tentar diminuir mais a questão da indústria farmacêutica na nossa vida, né,
como também levar qualidade de vida para essas pessoas que trabalham ali tirando o sustento dela da terra, né? Então, isso é uma corrente do bem, assim, a energia desses óleos é do bem desde o início, desde a extração até o consumo, né? Então, assim, ela pega o que há de melhor da natureza, passa por todos esses testes, são mais de 30 testes, para sair com certificado de pureza, que é o CPTG. Nenhuma outra empresa de óleo essencial tem o certificado de pureza e grau terapêutico. Não, certificado de pureza testada e garantida, né? O CPTG. Primeira empresa de óleos essenciais que tem o certificado de garantia e feito por terceiros, né? Uma empresa terceirizada que faz esses testes. A gente pode ter acesso ao lote. Atrás de cada vidrinho tem um número de lote por exemplo, esse aqui é uma mescla chamada Serenity. Tem um número do lote. Você entra num site chamado Source to You, você vê o teste do vidrinho que está na tua mão. Tamanha preocupação que a empresa tem em levar essa transparência para o consumidor de que você está comprando limão siciliano puro, lavanda pura, e por aí vai. Os óleos essenciais são muito eficazes, gente, porque já falei que eles são muito voláteis, né? Só de você abrir um vidro de óleo essencial, eles já estão no ar, né? Então, eles penetram nas células do nosso corpo, né? Enquanto que você toma um remédio sintético, normalmente, se você tem uma virose, você não vai conseguir tomar remédio. O virose, o médico pede para você descansar, tomar bastante líquido. Já estou falando de virose de uma forma geral, tá? Não estou aqui falando de Covid, não. Mas, normalmente, virose, o médico fala, toma bastante líquido, descansa e espera o ciclo passar para você melhorar. Se você usa os óleos essenciais, seja ele topicamente, internamente ou aromaticamente, eles entram pela membrana celular e dá nutrientes para as células combater aquele mal que você está sentindo, sintoma de gripe, etc. Então, por isso que eles são tão eficazes, porque eles são partículas pequenininhas que têm a capacidade de penetrar na tua célula. E a composição química deles é igual à composição química das nossas células, por isso que eles penetram. E por eles serem muito voláteis, eu sempre sugiro o uso tópico dele diluído com algum óleo vegetal. A doTERRA usa o óleo de coco fracionado como óleo carreador, mas você pode usar qualquer óleo, desde que ele seja 100% vegetal, para que essas moléculas dos óleos essenciais penetrem na tua célula. Aí você pode perguntar, mas Pri, se eles são tão puros e eficazes, por que eu vou diluir? Eu não vou perder a eficácia dele? Gente, justamente por eles serem voláteis, quando você usa um óleo carreador, você vai segurar aquelas moléculas naquele óleo e ele vai realmente penetrar. Enquanto que se você pinga uma gota da lavanda na tua pele, uma parte vai evaporar. A hortelã-pimenta principalmente. A hortelã-pimenta é muito volátil. Só de você botar uma gota, uma parte evapora. Então, assim, muito pelo contrário, o óleo carreador traz mais eficácia para a penetração dessas moléculas no nosso corpo, tá? Vou falar um pouquinho agora das formas de você usar esses óleos. A gente pode usar os óleos de 3 formas diferentes. Aromaticamente, topicamente, aplicando na pele ou no local que você deseja, e internamente. Aromaticamente, gente, você pode pingar uma gotinha na mão, inalar. Eu já vi um médico, eu sigo um médico chamado Vitor Sorrentino, ele sugeriu botar um vidrinho de lavanda. Você tem muita ansiedade. Hoje em dia, a doença do século é a ansiedade, né? Você suga e deixa as moléculas da lavanda penetrar. A lavanda calma, a lavanda traz aquela tranquilidade que a gente precisa para ir resolvendo uma coisa depois da outra sem deixar a ansiedade nos paralisar. Você pode ter um difusor como esse, tá vendo? Esse é o da doTERRA e ele fica saindo as moléculas. Aqui eu botei 4 gotinhas de sândalo. Quis botar um óleo diferente. Ficou um cheirinho bom, um cheirinho de raiz aqui. Topicamente, eu gosto de fazer os rolões. Na verdade, já é assim, né? Oi? Alguém entrou aqui com muito barulho. Peraí. Desligaram já. Existem esses rolões aqui que eu gosto de usar, tá vendo? Ele vem já com aquela bolinha para aplicar. Eu faço as minhas diluições, eu chamo de sinergias, né? Faço as minhas alquimias e já fica pronto para usar. Esse aqui foi um que eu fiz no dia que eu estava com Tersol.
E também alguns óleos, pela Doterra ter o certificado de pureza, alguns óleos podem ser usados internamente. Você pode ter a cápsula, essa cápsula vegetal vazia, colocar o olhinho dentro e tomar. Você pode pingar direto na sua língua. Você pode pingar num copo de água e tomar. Os óleos, por eles serem muito fortes e concentrados, realmente arde. Por exemplo, se você pingar direto uma gota de hortelã-pimenta na tua boca, é forte, arde. Eu gosto. Primeiro que o hálito fica maravilhoso, mas tem gente que não gosta. Então, pode botar dentro de uma cápsula, pode colocar na água. O óleo essencial, ele não se mistura na água, tá? Ele só se mistura em outro óleo em outro óleo. Água e óleo não se misturam, mas ok, dá para você beber. Você até vê a gotinha e ingere ela, tá? Vamos continuar. Eu vou falar um pouquinho de cada óleo, só para vocês entenderem. Essa empresa que eu trabalho, a Doterra, tem óleos puros, como hortelã-pimenta, lavanda, o limão, e tem misturas, que são chamadas mix, né? O blends. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Os principais que eu acho que são... que cuida... Eu procurei usar os óleos assim, que cuida com quase todos os nossos sistemas do nosso corpo, né? E, gente, eu gosto sempre de falar isso. Ah, prima, tanta informação que você está falando, será que eu vou lembrar de tudo isso? Gente, é só fazer uma analogia com a natureza. Se você quer um óleo para melhorar sua respiração, você tem algum alergias respiratórias, usa sempre os óleos das folhas, né? Que a folha é a parte respiratória da planta. Então, hortelã-pimenta, o eucalipto são óleos que abrem as vias aéreas. Se você quer óleo para te aterrar, para te trazer para o presente, para aqui agora, use os óleos dos troncos, das raízes. Acho que foi por isso que eu botei o sândalo hoje. O limão, se você quer óleos para, por exemplo, para equilíbrio hormonal feminino, use os óleos das flores, que é o sistema reprodutor das plantas. Também para melhorar a pele, a beleza, os óleos das flores. Então, assim, tenta fazer uma analogia com a natureza que você vai intuitivamente saber para que serve cada óleo, tá? Mas aqui um pouquinho do hortelã-pimenta. Foco, energia. O hortelã-pimenta abre as vias aéreas, alivia dor de cabeça, baixa a temperatura do corpo, tá? Foi esse que eu usei para baixar a temperatura da minha filha, quando ela estava com febre. A lavanda é um antisséptico natural, a lavanda acalma a irritação da pele, a lavanda reduz a ansiedade e promove um sono profundo. Gente, eu tenho relatos de clientes minhas que tomava remédio tarja preta para dormir. Eu sempre falo, você não vai deixar de tomar o remédio por causa dos óleos essenciais, sempre com acompanhamento médico. Então, ela tomava remédio de tarja preta, em momento algum eu pedi para ela parar de tomar o remédio. Ela tem que falar com o médico dela e parar se ele disser para ela parar. Não vai ser eu, porque eu não sou médica, gente. Eu estou aqui só para falar de soluções naturais. Mas o relato dela foi o seguinte, que mesmo tomando o remédio para dormir, eu nunca dormi tão bem e tão profundamente usando a lavanda. Então, assim, eu achei fantástico, porque ela usou a lavanda tomando remédio e realmente o sono dela foi mais profundo e de melhor qualidade com a lavanda. Eu mesmo sou uma que eu durmo muito bem com a lavanda. Eu gosto de botar 4 gotinhas no difusor e passar também na sola dos meus pés e inalar antes de dormir. Quando eu faço essa minha rotina à noite, antes de dormir, eu durmo uma beleza, vou até de manhã. Quando eu não faço, engraçado, eu acordo no meio da noite. Então, assim, é interessante como ela faz diferença, pelo menos para mim faz. O limão, a gente sabe que ele é antioxidante super potente, ele é um detox natural. O limão ele tem a propriedade de equilibrar o pH do nosso corpo. O nosso corpo, quando está com o pH desequilibrado, ele está mais propenso a pegar determinadas doenças, né? Então, é importante a gente manter o nosso pH equilibrado para questões de estômago, o dor de garganta, uma gotinha do limão em uma colherzinha de chá de mel é fantástico. Para limpeza, ele além de ser antioxidante, ele mata germes, ele é germicida, para fazer uma limpeza, de repente, substituir produtos de limpeza em casa, fazer spray. Esse momento aí de pandemia, eu fiz um spray. Eu botei metade álcool, metade água e botei limão, botei eucalipto
coloquei o cravo, que também mata tudo. Então, assim, é bacana você saber as propriedades e ir usando até mesmo para substituir, né? Tem muitas pessoas que são alérgicas a produtos de limpeza mais pesados, tem muita química, né? Uma malaleuca, gente... Oi, peraí que tá... Vou botar vocês no mudo. O malaleuca é um bactericida super forte também. Ele já é um óleo conhecido aí de algumas pessoas. Ele previne pediculose, auxilia no tratamento de caspa, bactericida natural, trata candidíase, frieira, fortalece as unhas, limpeza de pele, entre outros usos. O olíbano, vou falar um pouco do olíbano. Em inglês ele se chama frankincense. Em português pode falar olíbano ou incenso. Esse foi um dos óleos que Jesus Cristo ganhou quando nasceu. Jesus, quando nasceu, ele ganhou mirra, o incenso e ouro. Naquela época, o óleo essencial valia mais do que ouro, né? Porque não existia remédio. Então, as pessoas tratavam da saúde usando os óleos essenciais. Eu acredito muito que ele tenha ganhado a mirra, porque a mirra eu imagino que seja um óleo cicatrizante, tenha propriedade, então, talvez para tratar o umbiguinho do bebê, se usava a mirra. Eu imagino como seria naquela época. Mas o óleo de frankincense é um óleo que melhora o funcionamento das nossas células. É um óleo que melhora o funcionamento do nosso cérebro. E quando eu falo de um óleo que melhora o funcionamento celular, eu estou falando de um óleo que melhora o nosso corpo como um todo, né? Porque nosso corpo é feito de células. Então, eu gosto muito desse óleo. Por que ele também é considerado o rei dos óleos? Primeiro, que na dúvida, Pri, não sei o que usar. Na dúvida, uso o frankincense. Ele é fantástico, ele é bom para tudo. E também, se você quiser potencializar as propriedades dos outros óleos, acrescenta 2 gotinhas do olíbano, porque ele potencializa as propriedades de qualquer outro óleo. Então, assim, é um óleo fantástico. Ele é um óleo que, para quem gosta de praticar meditação, é um óleo que nos liga ao divino. Ele sempre foi usado pelas civilizações para rituais religiosos. Ele tem aquele cheirinho do padre, né, na missa, quando ele queima o incenso. Então, é um óleo que eu gosto também de usar no difusor ou no terceiro olho na hora de fazer uma prática de meditação. Precisa de mim? Então, assim, o óleo de frankincense é maravilhoso. Falar um pouquinho do orégano. O orégano, gente, só para vocês saberem, existem óleos que são óleos quentes, que queimam se você usá-los puro topicamente, como o orégano, a canela, o tomilho. Então, o orégano é um óleo quente. Ele é até usado para tirar verruga. Se você está com uma verruga, você pega ele com muito cuidado, vai direto na verruga e faz isso todo dia. A verruga vai cair, porque ele tem aquela coisa da acidez, que ele queima se você botar ele puro na tua pele. Mas ele é um antibiótico natural. Pensa em um óleo poderoso. Se você tiver com sinusite, está muito mal, pinga uma gotinha do orégano em água fervendo e inala. Gente, aquilo entra queimando, mas expectora tudo, sai aquele mal todo. E ele é tão forte e tão potente que a doTERRA não recomenda o uso dele por mais de 10 dias consecutivos. Então, assim, ele é realmente considerado um antibiótico natural. O orégano, ele é vermicida, então, se você quer tratar também a questão de verme, você pode aplicar na altura do teu abdômen, né? O adulto pode botar em cápsulas, por ele ser forte, você bota numa cápsula e toma internamente. Eu gosto muito do orégano. Quando meus filhos assim que começam com sintoma de gripe e tudo mais, eu gosto de fazer uma misturinha que eu boto o frankincense, o limão, o orégano, o on-guard que tem o cravo, que é fantástico, o on-guard é uma mistura, e o malaleuca. Então eu faço uma misturinha de 5 óleos e eu chamo de bomba da gripe, né? E desde que eu comecei a usar os óleos, eu não comprei mais remédio para gripe. E realmente eu cuido da saúde da minha família com os óleos. É claro, na crise eu aumento a frequência, né? Eu boto tudo no difusor, o cheiro do quarto fica forte, porque eu misturo vários óleos, mas eu sei que ele está passando uma noite e eu estou tratando eles aromaticamente. A gente não dá muita importância ao nosso olfato, mas a forma mais rápida dessas moléculas entrarem na nossa corrente sanguínea é através do olfato, porque não tem barreira. Se esse óleo está aqui, essas moléculas estão aqui no ar, eu estou respirando essas moléculas, elas estão penetrando na minha corrente sanguínea.
A forma aromática pode ser a mais suave de entrar no nosso corpo, mas ela é eficaz, porque se você dormir com um difusor desse na sua cabeceira, você está inalando ali a lavanda a noite toda. Assim como esses outros óleos, se você tiver com sintoma de gripe. Teve uma época que eu nem encostava no meu filho, ele ia dormir espirrando com sintoma de gripe, eu botava lá orégano, melaleuca, frankincense e limão, o cheiro do quarto dele ficava super forte, mas ele acordava bem. Então, assim, eu sei que ele está sendo tratado durante a noite ali, meu difusor fica ligado 4 horas. As 4 horas que ele está ali dormindo, ele está sendo cuidado. A copaíba é o anti-inflamatório mais potente que tem na natureza. Essa copaíba da doTERRA tem 4 copaibeiras diferentes. A doTERRA pegou o que há de melhor em cada uma para fazer uma copaíba super potente. Gente, a copaíba ela tem um composto químico nela chamado beta-cariofileno, que é fantástico para o nosso corpo. Se vocês puderem pesquisar, saberem mais sobre a copaíba e a prevenção de determinadas doenças, como Alzheimer e Parkinson. Peraí, tem uma pergunta se você pode usar o difusor topicamente, sempre depois eu respondo as perguntas. Se vocês quiserem pesquisar sobre a copaíba e a prevenção de doenças, porque eu acho que quando a gente fala de soluções naturais, a gente também tem que falar um pouco de medicina preventiva, que quase não é falado, né? Eu acho que os médicos hoje são formados para prescrever remédio, para cuidar da doença. Eu vejo poucos médicos falando de como que a gente faz para não adoecer, né? Então, a ideia aqui é falar um pouco da medicina preventiva. O que eu posso botar no meu organismo hoje, que estou com 44 anos, para eu não desenvolver o Alzheimer quando eu estiver mais velha, para eu não desenvolver o mal de Parkinson quando estiver mais velha, para eu dar para o meu corpo nutrientes para que eu me mantenha saudável e com qualidade de vida na velhice. Então, assim, a ideia aqui é falar mesmo da medicina preventiva. E se você for estudar sobre a copaíba no nosso sistema nervoso, no nosso sistema imunológico, ela é um antidepressivo super fantástico, gente. Pesquisem por si só, tem muita matéria, artigo científico sobre a copaíba no PubMed. Peraí, gente, tá com... Tá ouvindo? É porque tem alguém com o microfone aberto, já fechei aqui. Pesquisem sobre a copaíba e o óleo de frankincense, só para vocês terem ideia do que eu estou falando sobre cuidar do nosso organismo naturalmente, para a gente não adoecer, né? Para a gente nos mantermos saudáveis. A tangerina também, todos os cítricos, gente, elevam o nosso humor, todos os cítricos trazem energia para a gente. A tangerina é ela também traz suporte imunológico, é um anti-inflamatório natural, é sedativo e também auxilia no sono reparador. Como cada corpo é um corpo, eu falo muito que a lavanda realmente relaxa, mas existe um percentual da população que se excita com a lavanda. 20% da população mundial tem o efeito oposto da lavanda. Então, se você está nesse percentual, eu sugiro escolher, de repente, um outro óleo para relaxar, como a camomila. A tangerina também ajuda no sono. O ylang-ylang é outro óleo que relaxa. Então, assim, a ideia aqui é mostrar um pouco das propriedades de cada um, mas cada corpo é um corpo. De repente, para mim, vai fazer um efeito que para você não vai, mas não significa que com outro óleo não pode ser melhor. Entendeu? A ideia aqui é mostrar um pouco de uma forma genérica sobre cada óleo. Aqui vem alguns blends da doTERRA, que eu falei que tem os singles, né? Que são óleos puros, limão, orégano, copaíba pura. E aqui são algumas misturinhas que a doTERRA fez com um fim específico. O On Guard, o próprio nome diz, é a mescla protetora, que é uma misturinha que a doTERRA criou para elevar nosso sistema imunológico. Então, ele contém laranja, cravo da Índia. O cravo é o antioxidante mais potente que tem na natureza. A casca da canela, eucalipto e alecrim. Então, essa misturinha, eu ingiro uma gota diariamente pela manhã. De manhã eu tomo o limão, o On Guard, a copaíba e o frankincense. Às vezes eu tomo também a cúrcuma, porque a cúrcuma para o nosso sistema nervoso também é fantástica. Então, assim, a ideia aqui é falar um pouco de cada um e vocês entenderem como que vocês vão cuidar da saúde de vocês de forma natural, né? A mescla Zengest é uma mescla que cuida de todo o nosso sistema digestório, né? Então, desde do estômago, o intestino. Então, se você tem azia, má digestão, comeu algo que fez mal,
pode passar topicamente na boca de estômago. Essa é uma mescla que também pode ser ingerida, tomar um copo de água. Gente, é tão fantástico quanto quando eu tinha azia, eu tomava Sonrisal. Eu costumava tomar Sonrisal, porque eu tenho azia sempre que eu como pão de queijo. E o Zengest tem um efeito, eu acho que melhor do que o Sonrisal, porque a sensação de alívio, assim, de algo que você comeu e ficou se sentindo mal é fantástico. Ele é uma mistura de gengibre, hortelã-pimenta, estragão, erva doce, cominho, coentro e anis. Espera aí que tem alguém aqui no... cúrcuma e pimenta do reino diariamente por recomendação do meu oncologista. Isso. Eles são fantásticos. E eu tenho um relato de um amigo do meu pai, ele tem mal de Parkinson. E eu falei com ele sobre a copaíba. E eu falei sobre a copaíba no sistema nervoso, no central, o mal de Parkinson, alguma questão no sistema nervoso. E eu vejo também que é emocional. E eu sugeri o Balance, que é para equilíbrio emocional dele, e a copaíba para atuar no sistema nervoso. E a ortomolecular dele mandou um áudio, porque eu falei, não, você pesquisa, fala com seu médico, é aquilo, gente, eu só falo dos olhos, então cada um vai pesquisar. E ele mandou o áudio da ortomolecular dele falando da copaíba. Não, se a sua amiga tá certíssima, a copaíba é fantástica. E eu fiquei feliz porque ela é uma médica, ela é uma ortomolecular, e ela sabe das propriedades da copaíba. Por isso que eu falo para vocês, pesquisem sobre a copaíba. Ela vem do Pará, nossa Amazônia. Tem uma região lá que muitas pessoas como é que faz? Extraem ouro, né? Então tem contato ali com produtos químicos que teoricamente traria câncer para aquela população. E é uma região que o índice de câncer é 0. Então os cientistas entendem que é o fato da presença da copaíba naquelas comunidades, que todo mundo tem ouvido de copaíba para tudo, né? Quem é do norte deve saber, né? Para dor de garganta, Então, assim, é interessante você saber que tem uma comunidade que usa determinada composição química para extração de ouro lá naquelas regiões e não tem o índice de câncer abaixo. Então, são estudos científicos que eu acho bem interessantes que deveriam ser mais aprofundados, mas acho que não há interesse, né, para se aprofundar nisso, né? O Deep Blue é uma mescla para músculos e articulações. Então, tem galtéria, cânfora, hortelã-pimenta, camomila alemã, caatinga de mulata azul, helicrício e os mantos. Tem plantas até que eu nem sei falar o nome direito. Tem alguém falando aqui. Ah, sim, a pimenta potencializa os ativos da cúrcuma. A Lila, ela é nutricionista, depois ela pode falar um pouquinho, Lila. Vamos lá. Gente, o Brief é uma mescla para ajudar no nosso sistema respiratório. Então, pessoas que têm bronquite, alergia respiratória, asma, é uma mistura de folha de louro, hortelã-pimenta, eucalipto, malaleuca, limão siciliano, revensar e cardamomo. Então, assim, melhora abre as vias aéreas, esse você não pode ingerir, mas você pode pingar uma gotinha, inalar, você pode botar em um difusor, você pode diluir com óleo de coco e aplicar no peito, no pulmão. Eu gosto também de falar dos pontos de reflexologia dos nossos pés, onde a gente, todas as ramificações nervosas terminam nas mãos e nos pés. Então, a Cris, que a acupunturista está aqui, ela podia falar um pouco melhor sobre isso, mas funciona, gente. Às vezes você está com uma questão respiratória. Eu lembro que mamãe passava Vic Vaporub no meu pé para tosse. Então, pode aplicar também no pé se você tiver com uma questão respiratória, na base do dedão ali, que vem para essa parte aqui da garganta. O Balance é uma mistura de óleos essenciais que vem de troncos de árvores e raízes que trazem a presença, né? Ele balanceia o equilíbrio, traz o equilíbrio emocional. Eu indico para toda a humanidade esse óleo, porque realmente você se mantém mais equilibrado para saber lidar com seus problemas, com suas emoções. É um óleo também muito bom, que eu gosto muito dele. Tipo, pode ser usado como perfume diariamente. E depois que eu comecei a usar esses óleos, eu já não era uma pessoa muito fã de perfume, né? Eu saio cheirando a óleo, eu uso esses difusores pessoais, eu pingo a gotinha nele, tá vendo? Tá meio claro aqui. Bom, gente, falei de alguns óleos, eu vou voltar agora para a parte social da empresa, que eu realmente me identifiquei muito com esse lado social da Doterra.
Essa mesclinha é uma mesclinha de óleos, de alguns óleos. A doTERRA tem uma linha touch, né? Que já vem pronto para você aplicar topicamente no seu corpo. Mas essa misturinha que se chama Esperança, Hope em inglês, é uma misturinha que toda a verba vai para o combate, para ajudar uma ONG que combate a luta para combater o tráfico sexual infantil ao redor do mundo, que infelizmente isso ainda existe. A doTERRA resgata várias crianças ao redor do mundo, já foi doado mais de $500 mil para essa ONG, que faz esse trabalho espetacular. E eu gosto aqui de falar um pouco disso, porque realmente faz a diferença na vida dessas crianças que a gente não sabe nem o que elas passam, tá? E para finalizar, óleos essenciais cuidam da nossa saúde. Uma medicina, uma saúde para nos prevenir de doenças, né? Para cuidar do nosso corpo. Mas, gente, cuidar da nossa saúde, nos mantermos saudáveis, não é só usar essas gotinhas. Existem 6 pilares aqui que eu gosto de falar um pouco deles, e cada um de vocês faz uma autoanálise assim. Como é que está a sua alimentação? Dá uma nota de 0 a 10, sabe? Você se alimenta corretamente? Você pratica atividade física? Você promove, se preocupa com o seu descanso? Administra o seu estresse? Às vezes a gente vive uma vida tão louca e não pensa em cada pilar desse, que faz toda a diferença para a gente ter um corpo saudável. Então, administrar o estresse, é importante um sono profundo, um sono reparador, reduz acúmulos tóxicos. A gente come tanta besteira às vezes, né? E todos os cítricos ajudam a fazer essa limpeza, esse detox natural no nosso organismo. Vocês cuidam das suas cuidados pessoais conscientes. Então, o que eu posso botar para dentro do meu corpo que vai prevenir, que vai dar nutrientes para as minhas células funcionarem melhor, meu intestino funcionar melhor? Então, assim, a ideia aqui, a doTERRA dá para cada pilar desse uma sugestão de um óleo. Após a prática de exercício físico, você pode fazer uma massagem com Deep Blue, que é fantástico. Ai, ficou fadiga muscular, tá doendo, dores nas articulações. Então, tem pomada, tem vitaminas. A doTERRA também tem vitaminas, a ômega 3, nutrientes que dão o suficiente para o nosso corpo viver bem, com a energia, e o suficiente para a gente não ter o desequilíbrio, que é o desequilíbrio que vem a doença. Então, a ideia aqui eu falo, eu não sou vendedora de óleos essenciais, eu sou vendedora de um estilo de vida. É oferecer para vocês um estilo de vida para que vocês se mantenham saudáveis, né? Tanto físico quanto emocionalmente. E como trilhar esses caminhos, né? Quais os caminhos você pode trilhar nessa empresa? Talvez algumas pessoas de vocês estejam só escutando, vão ser só consumidores dessa empresa, ok. 90% das pessoas que eu tenho contato com a doTERRA são só consumidores e eles estão felizes, têm clientes felizes, e eu fico feliz por isso, porque eu sei que eu estou ajudando cada família dessa a ter um sono profundo. Uma mãe que o bebezinho não dorme e que massageou com lavanda, a criança dormiu, a mãe me manda uma mensagem emocionada no dia seguinte. Isso para mim não tem preço, gente. Uma mulher na menopausa, com um monte de sintoma da menopausa, me mandou um áudio que eu já ri muito, porque a gente sabe que depois de 50 e poucos anos, a gente tá na menopausa, começa a ter o desequilíbrio hormonal, começa a ter os suores e a atividade sexual diminui. Então, assim, dá uma mesclinha que equilibrou os hormônios dessa mulher. Ela me mandou um áudio feliz da vida, eu fico, assim, feliz também, porque, assim, é a qualidade de vida que eu tô dando com essas gotinhas para cada mulher, para cada mãe. E a ideia é essa, de gota em gota eu ajudar cada família. Então, assim, você pode ser só um consumidor. Se você estiver muito encantado, como eu fiquei, você pode compartilhar. E se você estiver encantadíssimo, como eu fiquei também, você pode construir um negócio. Então, tem caminho para todo mundo. Se você se interessar pelo negócio, eu estou à disposição para falar um pouco mais. Como é que eu me torno membro da doTERRA? Como é que eu me torno um cliente para comprar esses óleos? Ou você paga uma anuidade, gente, anuidade é por ano. Eu sempre falo R$90 por ano, a pessoa, mas eu tenho que pagar mensalidade. Eu falei, gente, é anuidade, taxa anual. Para você ter acesso a todos os óleos com 25% de desconto. Ou você fica isento da taxa de 90 e adquirir um kit, que eu vou passar para vocês as opções de kit. Aí vocês vão ter acesso a todos os óleos com 25% de desconto. Existem óleos de R$19, existem óleos de R$400, depende da raridade da planta. Existem óleos de 5 ml, existem óleos de 15 ml. Então, aqui não dá para falar muito de cada óleo, cada preço, mas existem kits de cadastramento que vocês vão ter acesso a todos os óleos com preço de cliente. Produtos grátis, se vocês se tornarem clientes e participarem, que é um opcional do programa de fidelidade da empresa, vocês acumulam pontos para trocar por produtos. Vão ter a minha consultoria personalizada,
Aí, Pri, chegou o kit aqui, não lembro nada do que você falou na tua apresentação. Eu, ou quem te convidou, a Claudinha está trabalhando comigo, a gente vai sentar com vocês, ouvir as questões do seu filho, do seu marido, a gente vai fazer as sinergias, tá? A ideia aqui é só mostrar. Aqui estão alguns kits que depois eu posso disponibilizar um PDF para vocês olharem com calma. Esse Brasil Living Kit e o Família Essencial têm o mesmo preço, R$ 559, e automaticamente você se torna membro da doTERRA. E vem esses óleos aqui: lavanda, limão, hortelã-pimenta, melaleuca, tangerina, frankincense, deep blue, brief, copaíba, ficou faltando um P aqui, desculpa, on guard. A diferença desse para esse é que aqui tem o Zengest, a Família Essencial tem o Zengest e o orégano, e aqui não tem, mas tem copaíba e tangerina. Gente, tem outros kits. Esse aqui vem com difusor e o óleo de coco. Essa técnica que eu não falei dela, mas é uma técnica que o Dr. Hill desenvolveu para a gente aplicar 8 óleos no nosso corpo e trazer um equilíbrio. Ela dura 25 minutos. Então, tem a ideia dos primeiros 2 óleos, Balance e Lavanda, trazer aquele relaxamento, depois ativar o sistema imunológico com melaleuca e on guard, depois ativar o sistema anti-inflamatório com Aromatouch e o Deep Blue, e finaliza com o Peppermint e a laranja, que traz aquela energia e traz o equilíbrio. Então, assim, eu gosto muito desse kit. Primeiro que ele vem com óleos que eu gosto, né, que são importantes para o nosso organismo, mas ele também vem com o difusor e o óleo de coco. Então, é um kit que não está... Ele está no meio do caminho entre esse aqui e esse. E vem com os dois que a gente precisa, porque o kit puro chegando na sua casa, se você não tiver o óleo de coco, você vai precisar de um óleo carreador para fazer as sinergias. Então, eu gosto muito desse kit. Esse daqui vem todos os óleos do Família Essencial, mas em vidros maiores. Esse vidrinho aqui, por exemplo, tem 5 ml. Esse aqui tem 15 ml. Esse kit, ele custa 1.120, não é o triplo do preço, mas vem 3 vezes mais óleo. E vem com difusor. E esse aqui é o top das galáxias, o sonho de consumo de todo mundo, que vem, além dos óleos essenciais, vem a caixinha, vem a pasta de dente e outros produtos que a doTERRA tem. Agora eu vou abrir... quem comprar até 31 de julho, gente, 200 pontos em óleos, que equivale a esse kit aqui, ó. Esse aqui tem 200 pontos. Ganha um óleo de nardo, que é um óleo que também relaxa. É uma planta... Eu não conhecia essa planta, eu fui ler sobre ela agora na promoção. Tem muito óleo que a gente não dá para conhecer todos os óleos, gente. Tem centenas de óleos. Mas é uma planta que... Pri, eu acho que mudou. Eu acho que virou... Eu acho que é o frankincense, né? Rolon. Tá vendo? Eu acho que é o frankincense Rolon. Então, a promoção é o frankincense Rolon, desculpa. Então, esquece isso. Eu vou abrir aqui para perguntas. Se vocês tiverem dúvida, podem tirar do mudo. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Se não, depois pode falar com quem te convidou ou comigo, se foi eu que te convidei. Tá bom? Gostou, Lila? É muita informação, né? Eu sei que é muita informação, mas aqui é falar uma coisa genérica e aos pouquinhos a gente vai ajudando. Se vocês quiserem realmente conhecer e ter contato com esses produtos, tá? Léo quer falar? Dar o seu depoimento? Leandro é um que você Eu? O Leandro. Não, eu tô Fala aqui, ó, curtindo com minha branca, com minha branca aqui na rede. Eu quero falar assim, eu comecei usando na gastronomia e me encantei assim com os óleos essenciais, sabe? Foi uma coisa que eu vou tirar aqui da foto que eu tô balançando na rede com minha filha, para não dar mal-estar aí para vocês, calma aí. E eu acabei me encantando com os óleos porque eu tinha um refluxo muito forte, né? Eu tinha que dormir com um travesseiro de 40 graus, 37 graus, que é um triângulo, né? E parei de dormir usando o Zengest. Esse foi o primeiro óleo medicinal assim, que eu falei assim, vou usar para fins medicinais. Né? Depois eu comecei a usar o lavanda, eu sempre tive dificuldade para dormir e usava Miozan e o Torcilax como remédio para dormir. Sempre me neguei a usar remédios específicos para sono, mas eu sempre usei o remédio, o Torcilax e o Miozan para dormir. E quando eu comecei a usar o lavanda
foi assim, foi uma mudança de vida, assim, né? Eu achava que com o miosão eu conseguia dormir, e depois que eu comecei a usar lavanda, minha vida mudou, assim, né? Meu sono tá melhor, voltei a conseguir acordar cedo, a ter disposição para fazer tudo, porque na verdade o miosão ele te dá ele te relaxa, mas não te dá aquele sono REM, né? Aquele sono profundo, coisa que a lavanda dá. E por fim, assim, uma coisa que eu vejo muito positiva foi meu filho, que ele tinha tique, ele tem ainda, né? Tique, né? Tique nervoso, como falo, né? Ele piscava muitos olhos, abria a boca e tomava um remédio chamado risperidona, com remédio tarja preta fortíssimo, desde os 6 anos. E nessa quarentena, quando acabaram as receitas dele, eu parti para os óleos essenciais e vou dizer que o efeito dos óleos de tangerina com balance e o lavanda para o tique dele foi infinitamente melhor do que o resultado do risperidona há 5 anos tomando. Então, acho que vale a pena, né, a utilização dos óleos essenciais para uma solução natural, como a Priscila começou a palestra, né? Inclusive, eu estou de férias essa semana e eu vim para a casa do meu sogro e aqui em Búzios, e o travesseiro é diferente, o colchão é diferente, eu fiquei cheio de dor no pescoço, dor na lombar. Comecei a usar o Deep Blue, gente, você acorda renovado, assim. Deep Blue é um mix de óleo e tem pomada também, que ajuda muito na nossa recuperação muscular, Então, assim, eu sou suspeito para falar sobre os óleos essenciais porque eles realmente mudaram a minha vida. Agora eu estou focando nos óleos para obesidade, porque eu sou obeso, e Priscila e Luciana, minhas uplines, estão me ajudando. A Lila e Maria, não sei nem falar seu nome, Lila. Marirli, a nutricionista, vai me ajudar também nessa, mas eu já percebi que o Smart Sasse, que é um blend de óleos essenciais, já tira muito a minha vontade de comer doce. Isso já é uma coisa positiva. Ele acelera o metabolismo também. Ele tem toranja, né? Que é um cítrico que ajuda no nosso metabolismo. E depois dos 40, a gente fica com o metabolismo mais lento, né? Obrigada, Léo. Quer falar mais? Nada, beijo. Não. Alguém Beijinho, mais quer alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer? Ninguém? Não, eu vou fazer todas as minhas perguntas sexta-feira para a Cláudia. Ah, tá bom. Cláudia, na sexta eu vou tirar o couro dela. Sim, sim. A gente vai fazer uma live sexta, né? Eu vou divulgar. A gente vai falar, mas a gente vai focar mais no foco e concentração, né? Acho que a gente ficou com esse tema. Depois eu vou postar, estão todos convidados. Vai ser sexta, 4 horas da tarde. Sim, mas aí depois eu vou falar, pô, eu tive 2 cânceres, como é que eu faço? Olha, eu tô com minha capsulite aqui. Aí... Pode deixar que eu vou me preparar. Pode deixar. A gente tem assim, né? A Doterra invadiu o Rio de Janeiro aí, Brasil e tal, e a gente teve muita divulgação falando de doença, falando de, né, Priscila, acho que eu até posso falar isso. A gente tem, a Doterra tem o nicho deles lá de conformidade. Conformidade, a gente não pode falar de cura. Eu estou treinando isso, não pode falar, porque a gente fala, vai curar isso, tal, tem que falar. A gente sabe que os óleos são benéficos. Porque, gente, só para vocês entenderem, a Doterra entrou no Brasil, ela entra em qualquer lugar, ele não é um fármaco, né? Não é remédio. Pois é, então, a gente tem que falar que traz bem-estar, e traz, né? Alivia, bem-estar ao sistema. Sistema tem sistema digestivo, sistema imunológico, mas assim, suporte, agora cura, falar nome de doença, acho que não pode nem antiviral, antibactericida, né, Pri? Também não pode. Não pode então, a gente falar propriedade. Eu tô assim, né? A gente está estudando muito, treinando muito para poder falar os termos certos, mas vamos embora, cara. Porque, na verdade, no fundo, eles fazem tudo isso, né? Eles curou meu refluxo. Fazem. Só que a gente não pode dizer... Falar. Porque a Anvisa não permite, infelizmente. Não, gente, eu entendo o seguinte, é 100% natural. O que é 100% natural não pode ser patenteado. Se você não é da natureza. Entendeu? Você não tem como patentear a natureza, claro. Não tem como. É então, isso. Não tem como e uma coisa que eu falou isso, e uma coisa que eu estudei
que eu achei muito legal, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte, que uma pessoa me falou assim, Leandro, mas qual a diferença dos óleos essenciais para a fitoterapia? Porque a fitoterapia é a mesma coisa que você está me falando, se não é diferente. Por quê? Porque os óleos essenciais, quando é produzida por uma empresa fidedigna, uma empresa que tem o CPTG, né, tem uma empresa séria, que tem mais de 40 certificados de pureza de um produto, né, eles te dão o produto concentrado, puro, extração pura da planta. Né? Eles fazem, para ter uma ideia, a empresa é tão grande que eles fazem até contaminação por metais pesados do solo e na planta, né? Sim. Para ver a pureza que é esses óleos. E quando você pega vai ali na quitanda da vizinha e fala assim, me vê um boldo e toma o chá de boldo, né? Porque você está com má digestão, comeu mal, você não sabe de onde vem aquela planta. Você vai fazer hoje o boldo, você vai usar 5 folhas de boldo com 1 litro de água, no dia seguinte você vai usar com meio litro de água, então você perde toda a parte química do produto, porque você cada vez faz de uma forma diferente, com produtos diferentes, então você não tem aquela propriedade. As pessoas não acreditam muito por causa disso, por ser achando que é uma fitoterapia, né? Mas, na verdade, embora seja um produto natural, ele é um produto extremamente concentrado e de pureza comprovada. Então, isso eu acho que é um grande diferencial hoje da aromaterapia para a fitoterapia. Concordo com você, Leandro. Inclusive, assim, também a gente fala muito dos benefícios, né? Ótimo, vai auxiliar. Eu curei uma epicondilite lateral, uma inflamação aqui no meu cotovelo com o copaíba. Eu sou fã de copaíba. Eu tinha herpes todo mês. Estourava. Nossa, então assim, é uma cura. Então, assim, eu tomo copaíba todo dia, entendeu? Não abro mão, pode ser ingerido porque tem selo de pureza, ok? Só que a gente também tem que estar sempre tendo os cuidados, porque pode também se intoxicar, pode ter. Por isso que tem os consultores, para a gente orientar. Sim. Dentro do que a Terra chama de seguro, né? Exatamente. O Dr. Rio fala que até 25 gotas para um adulto, a ingestão de 25 gotas é segura. Tem muita coisa aí. Gente, e assim, deixa eu te falar. Fala. Eu tinha uma aula que começou às 9h da noite. Não, vamos finalizar. Não, vamos encerrar. Não, vocês podem ficar aí. Eu só vou pedir desculpa, mas eu vou ter que sair. Não, claro. Bem atrasada para minha aula. Eu tô no meio de um aniversário, gente. Eu tô aqui, mas eu vou com vocês, mas eu tô aqui. Eu vou entrar atrasada aqui na aula. Obrigada, Cláudia. Eu vou finalizar também. Vamos nos falar. Obrigada por tudo. Obrigada, Priscila. Obrigada a vocês todos. Se vocês quiserem saber mais informações, o PDF do kit, pede para quem convidou vocês, que eu vou disponibilizar aqui pelo Zap, tá? E a gente vai se falando. Obrigada pela presença de vocês e boa noite. Obrigada, Adriana. Obrigada, Priya. Chegando agora em casa, eu estou ouvindo todo mundo, tá bom? A Cris é nossa líder aí. Cris. Beijo. Obrigada, meninas. Boa noite.